Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! Então, o mandado de segurança coletivo, ele serve para proteger direitos coletivos e individuais homogêneos. E ele pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso, ou por uma organização sindical, ou entidade de classe, ou ainda associação, desde que seja legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Essa aqui é a legitimidade ativa, ou seja, aqueles que podem impetrar o mandado de segurança coletivo, tá? Porque o mandado de segurança normal, a própria pessoa que está sendo prejudicada, ela pode pedir. A gente viu que é qualquer pessoa, né? Agora, o interessante que está aqui, está dizendo que serve para proteger direitos coletivos e individuais homogêneos. Então, cabe aqui, eu vou rolar um pouquinho, depois a gente volta aqui, vou rolar para um quadro que eu deixei lá no final. Quem já viu o material deve ter notado. Eu coloquei um quadro aqui, ó, esse quadro aqui. Vou diminuir aqui para poder caber, apesar que está num tamanho tão bom, né? Aqui. Bom, cabe a gente distinguir aqui os interesses ou direitos difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Tá? Esses direitos aqui, ou interesses, o que eles têm em comum? Tem em comum que está na coletividade, beleza? Mas é importante a gente diferenciar, porque dependendo desses direitos aqui, você pode usar um instrumento diferente, um remédio diferente. Então, o que seriam os direitos difusos, coletivos e individuais? Qual é a diferença entre eles? A primeira diferença que distingue os individuais homogêneos, né? Eles são, como é que eu posso dizer? Eles são individuais, ou seja, você consegue separar, tá? Então, eles são os decorrentes de origem comum. O exemplo aqui vai esclarecer para a gente. Um certo bem de consumo produzido em série apresenta o mesmo defeito, lesando os usuários finais. Um fato comum liga inúmeros consumidores. Então, eu poderia entrar com uma ação só eu, sozinho? Poderia, porque é um interesse individual. Só que como tem, né, uma série de pessoas aqui com esse mesmo interesse, então a gente pode entrar com uma ação coletiva, tá? Porque são direitos individuais homogêneos, são direitos individuais iguais. Perceberam? Agora, o interesse difuso e coletivo, aí eles são transindividuais. O que significa isso? É que não dá para você dividir, tá bom? Mas qual é a diferença do difuso para o coletivo? O difuso, vamos ver aqui, ó, eles são transindividuais, assim como os coletivos, de natureza indivisível, assim como os coletivos, tá? Só que os seus titulares aqui nos difusos são pessoas indeterminadas, você não consegue determinar quem são essas pessoas. Já aqui nos coletivos você consegue determinar, é um grupo de pessoas, tá? Vamos ao exemplo aqui que eu acho que vai esclarecer bem. Nos difusos, destinatários de propaganda enganosa, veiculada em painéis publicitários, jornais, revistas ou televisão. Você consegue determinar quem foram as pessoas atingidas por essa propaganda enganosa? Não dá. Você entendeu? Então, são direitos difusos. Esse interesse aqui é difuso. Agora, o aumento indevido das prestações de um consórcio. Ora, um consórcio você consegue delimitar. Ainda que seja um grupo, né? Você consegue delimitar ali aquele grupo. Pode ser no caso aqui foi um grupo de pessoas de um consórcio, mas poderia um outro exemplo, uma categoria profissional, uma classe de pessoa, elas são ligadas entre si ou com a parte contrária com a relação jurídica base, tá? Só que você não consegue dividir. Tá? Eles estão naquele grupo ali e você não consegue. Se você conseguisse dividir, entrar uma ação com cada um, aí seria individual, homogêneo. Tá? Então, basicamente isso aí. Deu para entender, pessoal, aqui um pouco a diferença? Tá? Beleza. Então, isso aí pode ser um assunto. Beleza, Cristina? Gabriela, show. Beleza, gente. Então, o mandado de segurança, agora eu vou individual do homogêneo, porque você consegue determinar a pessoa, inclusive separar esses direitos, ou coletivos, que você consegue determinar que grupo é aquele, ainda que aquele grupo seja indivisível. Beleza. Então vamos para o próximo remédio aqui, que é o mandado de injunção. Pô, esse mandado de injunção é o seguinte: ele serve para combater as omissões inconstitucionais, sejam elas de caráter total ou parcial. É cabível quando deixa eu aumentar aqui que eu diminuí, né?
Aí, é cabível... Só um minutinho, gente. A Edilânia chegou aqui. Boa noite, Edilânia. É cabível, tá? A gente está falando do mandado de injunção, tá, gente? É cabível quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, está previsto lá no inciso 71. Tá? O que é isso, pessoal? Lembra que a gente falou da norma de eficácia limitada? Né? Aí está até aqui, é aplicável diante da falta de regulamentação da norma constitucional de eficácia limitada. Então, a eficácia limitada, a gente viu que é aquela, a norma está prevista lá, mas ela precisa de uma outra norma, uma norma infraconstitucional, uma lei, né, para poder explicar como é que ela vai funcionar, para conceder aquele direito, beleza? Mas o que acontece se o legislador, né, o legislativo, ele demorar para emitir essa lei? Pode ser que a gente não consiga desfrutar desse direito, tá? Então, para isso que serve o mandado de injunção. É tipo para poder fazer o legislador se movimentar. Né? Grosseiramente falando, é isso. Tá? Então, eu estou perdendo, deixando de desfrutar de um direito previsto na Constituição, porque o legislador não fez uma lei para conceder esse direito a mim, já que essa norma aqui é uma norma, né, de eficácia limitada. Então, o mandado de injunção, ele serve para isso. Tá? Combater as omissões inconstitucionais, seja de caráter total ou parcial. Beleza? E a falta dessa norma regulamentadora aqui, do legislativo, está tornando inviável um exercício de um direito, uma liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, tem que ser nesses assuntos aqui, né? Soberania e à cidadania. Nasoci, tem gente que tem um mnemônico, né? Nasoci, beleza? Do mandado de injunção. Ok? Beleza. Bom, quem é que pode entrar com mandado de injunção? Qualquer pessoa, tá? Seja pessoa física ou jurídica, ou seja, qualquer pessoa que está sendo prejudicada por essa omissão constitucional, tá? Na verdade, é uma omissão inconstitucional, né? Ele não é gratuito, tá? Tem que ser pago e tem que ter advogado. Segundo o STF, não é cabível medida liminar em mandado de injunção, tá? E a lei 13.300, que é a lei que, né, trata sobre o mandado de injunção, reconhece a possibilidade de que seja impetrado mandado de injunção coletivo. Então, assim como a gente tem habeas corpus coletivo, mandado de segurança coletivo, a gente tem aqui o mandado de injunção coletivo também. Tá? O mandado de injunção, a gente viu que ele é impetrado por qualquer pessoa, física ou jurídica, tá? Mas se for o coletivo, aí ele vai seguir aqui uma regra parecida do mandado de segurança coletivo. Tem que ser partido político com representação no Congresso, assim como o mandado de segurança coletivo, tá? Organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, assim como o mandado de segurança coletivo, igualzinho, percebeu? Só que o mandado de injunção aqui, ele permite dois a mais aqui. Ele permite também o Ministério Público e a Defensoria Pública também impetrar esse remédio aqui, essa ação. Ok, pessoal? Tranquilo? Então dá o joinha aí, por favor.